assentados mesmo, reverente, com as suas Bíblias abertas. O verso 2, capítulo 2, do verso 1, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão em espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem Paulo dizendo: a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente, prestem atenção, considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse texto é um dos preferidos meus. Mas eu reparo que sempre eu falo nele, eu nunca falo, sempre tem os 3 pontos, né? Sempre tem os 3, mas nunca são os mesmos. E eu vejo aqui essa carta aos Filipenses é apelidada de carta da alegria. Porque Paulo estava preso. Ele estava só, solitário. E de repente a igreja de Filipe, João, resolveu arrecadar uma bufunfa boa e mandou pelo pastor, que era Epafrodito. E esse rapaz, ele vai para Roma para levar essa oferta para Paulo. No caminho ele fica doente, quase morre. Os filipenses ficam sabendo e ficam preocupados. Depois, lendo o texto, vocês vão ver. Aí Paulo pega... Eu imagino, João, Paulo está lá em cima das correntes, sozinho, pensando como é que ele ia pagar, porque lá ele estava em prisão, muitas vezes não era prisão, tipo assim, isolado, ele ficava em prisão domiciliar. Então a igreja que custeava o lugar onde ele ficava. Então eles imaginam, eu estou supondo, tá, irmão? Não está escrito não, que ele estava zerinho, como Jubá hoje. Aí recebe uma oferta boa. Oh, aleluia, que alegria. É claro, irmãos, que um abraço gostoso, um aperto de mão, uma preocupação, isso faz bem, não faz, João? Mas não paga a conta, não. Né? Não paga a conta. A não ser que, de repente, Jesus vai e envia, sei lá, sabe, Alice, eu já recebi isso já, sem esperar vir um dinheiro, não sei de onde lá que eu tinha escrito, não, isso aí. Mas aí, essa carta, vocês podem ver que Paulo diz assim, olha, alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se. Porque ele viu o Epafrodito após, eu acho que ele chegou aqui para falar com Paulo, quase que ainda, né, arrastando a perna, porque estava muito ruim. Fala isso, às vezes vocês veem eu me encostando assim, na parede, nos bancos, não é o meu equilíbrio que às vezes fica comprometido, tá, irmãos? Então, assim, esse rapaz chega e fala, Paulo, eu trouxe uma oferta para você, e Paulo, oba! Mas também eu trago notícias.
e não são boas. Que lá, Paulo, a igreja de Filipos, eles estão assim, estão muito em contenda, sabe? Isso não existe no meio da igreja do século XXI. Porque, Paulo, eles estão assim, eu acho que eles estão entrando na moda dos judaizantes. Porque eles ficam falando mal uns dos outros. Ele fica falando fofoca, fazendo fofoca uns dos outros. Ao invés de edificar com palavra, a palavra é sempre chicote. É claro, irmãos, que, biblicamente falando, nós somos chamados para isso. Para edificar, né? A palavra está me fugindo, mas é disciplinar, né? E consolar. Então tem hora para tudo. Mas esse pessoal aqui, não, esse pessoal aqui estava muito radical, estava muito xiita, estava tudo pegando ao pé da letra. Então era possível que o Epafrodito estava lá fazendo uma administração que não era assim, era em casas. Eles faziam as reuniões em casas. A liderança era assim, né? Como diz, nômade, igual o tabernáculo, né? Não tinha ponto fixo. E eu imagino que o Epafrodito estava lá, porque ele era o pastor da igreja, e de repente chegava as fofoquinhas lá, né? Poxa, o pastor está pregando com o pé cheio de lama. Né? O diácono João está sem gravata. E são coisas, irmãos, tão pequenas diante da grandeza de Deus. Porque em todas as falas de Jesus, olhem os evangelhos, Paulo não fala do Cristo, do Jesus Nazareno, fisicamente. Ele só fala do Cristo ressurreto. Mas se você olhar os evangelhos, vocês vão ver que em todas as falas de Jesus, o importante é a vida. Aliás, lá no Êxodo, quando Deus dá os 10 mandamentos, João, era preservando a vida. Quando Deus disse assim, tenha cada um a pá na sua mochila, era preservando a vida. Quando ele disse assim, tem alguns animais que vocês não vão comer, era preservando a vida. E ao passar do tempo, as pessoas foi colocando aquilo que não era importante como importante, e esquecendo o que era importante, colocando em uma nulidade. É claro que eu gosto da Eliane quando ela está vestida assim, elegante, como hoje. Ela está linda hoje, ela é linda, mas hoje está linda. Mas se em casa também, quando ela está de bermudão, sabe toda frouxona, eu fico olhando e acho ela linda também. Porque não é o que ela veste, não é o que ela aparenta, é o que ela é. Então, queridos, Paulo começa a fazer uma comparação, ele começa com as suas irmãos, que é a humanidade de Cristo. Muda toda a perspectiva da humanidade. Sabe por quê? Porque o homem estava perdido. Romanos fala isso. O homem estava condenado. Eu, você, nós, bonzinhos, cara de pau, auréolazinha de santo, todo domingo dizendo glória a Deus. Estava tudo condenado ao inferno, porque não é os nossos glórias, não é os nossos levantar de mão, não é a nossa gravata, não é o nosso sapato de couro de crocodilo, não é a nossa calça apertada, não, é o nome de Jesus. E ele agora se humaniza, toma forma de homem. E não nasceu no palácio de Herodes. Não. Ele nasceu, claro, humanamente, filho de Maria e José. José é um simples carpinteiro. Alguém pensa que a mesma coisa que eu faço hoje, né? Porque eu sou marceneiro. Não. A palavra do hebraico é tecton, que é a mesma palavra que deriva arquiteto. Então Jesus trabalhava, eu imagino que ele trabalhava com pedra e deveria chegar
de tarde ou de noite para se lavar e almoçar, e Maria olhava e via, e eu estou lembrando de Isaías, quando diz assim, ele não tinha formosura nem parecer, mas a sua humanidade trouxe para nós a certeza, porque Deus não aceitaria o sacrifício de um anjo, Deus não aceitaria o sacrifício de um querubim ou serafim. Por quê? Porque eles são espíritos. Mas o Jesus humano agora nos representa. E ele toma forma humilde de carpinteiro e anda pelas ruas da Palestina. É crucificado e ressuscita. E agora as pessoas ficam pensando que é uma coisinha simples. Eu compenso isso indo na igreja no domingo. Eu compenso isso indo na escola bíblica. É claro que você tem que vir. Você tem que vir na escola bíblica, você tem que vir nos estudos bíblicos. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes nós pegamos o que é a palavra de Deus e nos escondemos covardemente. Quando não foi isso o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi feito para que nós, como diz Pedro, fôssemos destemidos no falar. Destemidos no falar. E esse Jesus, Paulo agora, falando do Cristo, do ressurreto, ele diz que ele é Deus, desde a eternidade. Não tem esse negócio de Deus criou Jesus. Não! Pai, Filho e Espírito Santo, um só na eternidade. E Jesus, ao contrário de um antigo anjo que disse: se subirei, serei semelhante a Deus, ao contrário, ele disse: eu desço e vou tomar a forma de homem, e da forma mais humilde, e vou morrer, e mais ainda, vou morrer na morte mais porca, mais terrível, que é a morte de cruz. Aí nós ficamos com esse jeitinho de snob, sabe, de nariz. Irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou snob, não. É porque eu sou feio mesmo, paraíba feio, sabe? Eu tenho uma fisionomia fechada. Muita gente fala isso. Poxa, você é um cara tão legal, quando a gente conhece, achar que você é tão chato. Eu não sou chato. É a minha caractere. Mas se você me conhecer, você vai ver que eu não sou assim. Então, às vezes a gente se enche de coisas, sabe? A gente se enche e esquece que o Filho de Deus tomou uma forma, desculpem dizer, imprópria. E quando Jesus morre, às vezes eu fico olhando esses quadros que são feitos, João, e eles colocam lá um paninho na frente de Jesus, uma tanguinha, uma cueca, sei lá o quê. Não, Jesus estava nu. Ele estava nu, porque a cruz era assim, o cara tinha que ser humilhado, e hoje nós ficamos levantando o nariz, dizendo assim, vamos para o céu, sabe, vamos para o céu, e ainda assim o texto diz assim, somos sacerdotes, povo escolhido, e na verdade não estamos dentro da vontade de Deus, que é essa aqui que Paulo diz. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo. Ah, mas Jesus, eu já ouvi isso. Jesus é Jesus, eu sou eu. Não, senhor. Não, senhor. Aqui há um mistério, porque o mesmo Jesus, que é Deus, ele não deixou de ser Deus. Era homem 100%. Eu não sei te explicar isso, mas é o que o texto diz. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele suava. Ele precisava falar para transmitir a palavra. Ele precisava muitas vezes, João, pegar um pouco de terra com saliva e botar no olho do cego para que o cego visse. Por quê? Porque havia fisicalidade nele. Aquele negócio dele passar na parede depois da ressurreição. Antes ele estava limitado a uma humanidade igual a mim, igual a você. E esse Jesus, sendo Deus, o texto, Paulo disse que assim, ele não usurpou, ou não esnobou ser Deus. E vai seguindo. E toma forma de homem, nasce numa manjedoura, num lugar pobre. Belém era um lugar pobre, era uma aldeia. E vive em Nazaré,
é um Piabetá. Agora Piabetá está legal, né? Está muito bonito o centro de Piabetá. Mas algum tempo atrás, esse Piabetá era uma coisa horrível de se ver. Aqui na frente dessa igreja aqui tinha uma vala que volta e meia ele escorregava ali dentro dia de chuva, né? Bem aqui na frente, assim, passou. Então, assim, num lugar pobre, fétido, cheirando a peixe, Nazaré. É por isso que alguém diz assim, vem alguma coisa boa de Nazaré. Por quê? Porque em Nazaré só tinha gente feia, analfabeto, fedorento a peixe. Mas Jesus passou por tudo isso, por nossa causa. E ele mesmo diz assim, que eu vos dou vida eterna. Eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá a vocês. Mas é uma paz que mesmo perseguido, que mesmo mal visto, você não olha para um lado nem para o outro, olha para o Cristo. E acontece, irmãos, igual Estevão. Estevão estava sendo botado no lugar lá, encurralado, e começaram a apedrejá-lo. E aí o texto de Atos diz que as pedras atravessavam a sua carne, quebravam o seu crânio, mas ele dizia, Senhor, aleluia, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E já entregando a sua alma, ele disse, eu vejo céus abertos, e o Filho de Deus, o meu Salvador, à destra de Deus Pai, a mesma visão de João lá no Apocalipse. Mas para isso, irmãos, é preciso não só o entendimento, é preciso não só o estudo da Bíblia, não é só o bacharel em teologia, você tem que estudar sim, tem que ser bacharel sim, se possível estude o grego, se possível estude o hebraico, filosofia, mas não é isso, é o texto vivo na sua vida, é o Cristo humanizado na tua vida, e eu vou só fechar aqui para nós adorarmos ao Senhor mais uma vez. E ele diz assim, olha, depois de Jesus cumprir tudo isso, eu estou no versículo 9. Por isso Deus o exaltou. Tem pessoas querendo ser exaltadas antes de se humilhar. Tem pessoas querendo vida eterna antes de morrer. Tem pessoas que querem trono antes de cruz. Não existe, irmãos. Não existe. Jesus nasceu em Belém. Cresceu. Tornou-se um rapazote. Depois um homem de 30 anos. Aí então começa o seu ministério. Vocês estão entendendo? Aí ele diz assim, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Lá no livro, na carta aos Coríntios, Paulo diz que nós já estamos exaltados com Jesus. Nós já estamos nas regiões celestiais com Jesus. E ele fala assim, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. É outra coisa que às vezes a gente não entende, irmãos. Porque quando diz assim, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, nós aqui, sulistas, que moramos aqui na região sudeste e sul, nós não levamos muito a sério esse negócio do nome. Eu sou de um lugar que as pessoas valorizavam o nome. Se eu estivesse lá, eu seria chamado de O Silva, o de Almeida. E às vezes poderia se falar assim, é o Silva, o filho do Natanael. Você sabe por que Jesus disse assim, olha, não vão com permissão e não cumprimente ninguém. Sabe por quê? Porque se ele parasse com cada pessoa, cada um é uma constante no mundo oriental. O nome é genealogia, sabe? Não é uma pessoa individual. Então aqui ele diz assim, me deu um nome que é sobre todo o nome.